Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Nós vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo do Evangelho, o Evangelho parte 4, baseado no livro O Evangelho em 10 Palavras, de Paul Ellis. Já falamos sobre o amor de Deus, já falamos sobre o perdão de Deus, a salvação que Ele nos dá, a nossa união com Deus, já falamos sobre a nossa reconciliação com Deus, já falamos sobre a santificação. Agora a gente vai falar sobre a justificação e sermos mortos em Cristo, estarmos mortos com Cristo. A justificação. 1 Coríntios 6,11 nos diz: mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a gente sempre está tentando fazer a coisa certa, não é verdade? A profissão certa, o curso certo, sermos esposos ou esposas de uma maneira correta, de estarmos sempre tentando viver corretamente diante de Deus. Isso não é nada de errado, isso é completamente aceitável. O problema é que frequentemente a gente não sabe o que é correto, o que a gente deve realmente fazer. Muitos se perguntam, será que eu tomei a decisão correta? Aqueles que não se sentem justificados ou justos em Cristo não têm paz. Então a gente não deve basear a nossa fé em nossos sentimentos. Pelo contrário, os nossos sentimentos é que devem ser baseados na nossa fé, de maneira que a gente consiga paz e alegria que seguem a justiça. A falta de paz é consequência da necessidade de a gente querer se justificar. Isso é constante, né? É como se a gente dissesse para nós mesmos: eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar frutos, isso é esperado de mim, eu estou fazendo o bastante, eu sou bom o bastante. Isso se chama uma missão em busca da justiça. É como o jovem rico na Bíblia se pergunta, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta ao Senhor Jesus sobre isso. Eu digo para você, não há nada que você possa fazer para buscar a justiça. A justificação é uma herança, um presente que Deus dá aos seus filhos. Não há outra forma de ser justo a não ser que você receba esse presente de Deus, pela fé. Romanos 1,17 nos fala: pois no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você nunca será bom o bastante para impressionar a Deus com seus próprios esforços, com seus méritos. Mas as boas novas do Evangelho nos declaram que Deus oferece a sua justiça como um presente, um dom gratuito, sem necessidade que você cumpra qualquer condição para conseguir a justiça de Deus. Lucas 10, 39 a 42, nos fala da passagem de Marta e Maria. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta, Maria, quedava-se aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, não fique agitado de um lado para outro, tentando agradar o Senhor. Aquiete-se, permaneça na presença do Senhor, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, a ouvir a palavra do Senhor. Quando recebemos um presente, normalmente a gente faz duas coisas. Ou a gente aceita o presente, ou a gente rejeita o presente. O que a gente nunca deve fazer, principalmente se esse presente for impagável, como a morte do Senhor por nós na cruz, é insultar o presenteador, aquele que nos dá o presente, tentando pagar um preço por esse presente que é impagável. Isso foi o que os judeus fizeram nos dias de Paulo, tentando fazer e agradar ao Senhor com isso. Romanos 10, 1 a 3 nos diz, Paulo nos diz: irmãos,
A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, a favor dos judeus, é que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, zelo sem entendimento do Evangelho, querer agradar a Deus sem entendimento do Evangelho é uma receita para religião baseada em justiça própria. Muitos que frequentam as igrejas são zelosos por Deus, mas com zelo baseado em ignorância e incredulidade. Trabalham como escravos, mas aos olhos de Deus as suas obras não têm valor. Como a igreja em Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 5. Eles sujaram suas vestes com trabalhos da sua justiça própria. Qual o remédio? Eles precisam lembrar-se do Evangelho que ouviram, guardá-lo e mudarem as suas escolhas. Precisam se submeter à justiça de Deus. Justiça própria é que você está fazendo quando tenta impressionar o Senhor com suas ofertas, com os seus sacrifícios. Marta mostrou um pouco da sua justiça própria e ela estava servindo o Senhor. O problema de Marta não era o fato dela estar servindo o Senhor, de estar cozinhando naquela ocasião, mas sim o fato de não se estar se alimentando do Senhor como Maria fazia. Jesus nunca condenou Marta, mas ele claramente disse que a sua irmã Maria fez a melhor escolha. A que impressionou o Senhor foi aquela que não estava tentando impressioná-lo, que era Maria. Mateus 20, 28 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 5, 6 nos diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão cheios. A graça e a justiça de Deus te deixam totalmente satisfeitos. João 6,35 nos diz, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Como é que você reconhece que um cristão se submeteu à justiça de Deus? Eles são bem nutridos de contentamento, eles são contentes e alegres em Cristo. Assim você identifica. Quanto à justificação, realmente você não pode fazer absolutamente nada. Nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos por confiar em Jesus e não devemos nem podemos fazer nada para ajudá-lo. Desde Adão, a natureza da carne tem sido controlar e tentar consertar as nossas circunstâncias, as coisas que nós passamos. Devemos agradecer a Deus pelas boas novas da sua graça que nos salvou. Jesus, o Salvador, está aqui, está em nós, nos que cremos. Pare de tentar se ajudar e se submeta à justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No momento que você coloca a sua fé em Jesus, você é carimbado justo por toda a eternidade, por toda a sua vida. Antes você era injusto. No momento que você creu, se torna justo. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que significa ser justo? Significa que você foi reformado, você sofreu uma completa reforma, um renovamento do Espírito, uma nova edificação, você foi endireitado. Enquanto em Adão você era levado ao pecado, independentemente do seu esforço para evitar o pecado, em Cristo você é inclinado para andar de forma direita e verdadeira. O pecado não é mais um apelativo para vocês, não te satisfaz mais. O pecado
vai te incomodar sim, profundamente. Qualquer condenação que você sente em relação aos seus pecados vem de uma fonte, de Satanás, uma fonte de condenação, e não do O Consolador, do Espírito Santo. O Senhor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, o Pai, Ele não te condena e não te tenta em absolutamente nada. Não existe condenação nem agora, nem nunca mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 16, de 8 a 11, diz que o Espírito Santo iria nos convencer da nossa justiça. Diz lá, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando você peca, o Espírito Santo vai te lembrar que em Cristo você ainda é justo, pois você está no justo, que é o próprio Cristo. O Espírito Santo não é um policial celestial para te reprimir, te acusar. O Senhor não vai te acusar. Jesus disse que o Espírito iria me glorificar, referindo-se ao próprio Senhor Jesus, nos guiar em toda a verdade, a qual é o próprio Senhor Jesus, e nos convencer da nossa justiça, que é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre está tentando abrir os nossos olhos para Jesus. Romanos 5:1 diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Muitos cristãos não têm paz em seus relacionamentos com Deus. No reino de Deus, a paz sempre segue a justiça. Se você está mais consciente do seu pecado do que da justiça de Deus, você não vai ter paz com Deus. A igreja tem tido uma obsessão doentia com o pecado. Nós gastamos nossas vidas tentando evitar o pecado, tentando resistir ao pecado, lutando contra o pecado, se escondendo do pecado. E quem sabe um dia poderemos vencer o pecado. Não é assim que funciona. Com uma ênfase no pecado, na culpa, na vergonha, muitos de nós não nos sentimos justos. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos dizer que nós somos justos em Cristo Jesus. Mateus 6:33 nos diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então a gente não deve buscar a justiça de Deus depois da gente tentar se limpar, se consertar. Do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, nós devemos procurar o Senhor e a sua justiça. Pessoas conscientes de pecados não buscam a justiça de Deus. Elas se escondem atrás da sua justiça própria, atrás das folhas de figueira. Nós precisamos mudar a nossa mente, precisamos nos despojar do nosso velho homem e nos revestirmos do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Está em Efésios 4:24. Então a gente precisa começar a andar e falar como pessoas justas. Os justos devem viver pela fé. Precisamos de fé para olhar para a cruz e ouvir o Espírito Santo e confessar, eu pequei, mas por causa de Jesus eu ainda sou justo. Provérbios 12:5 diz que os pensamentos dos justos são retos, são justos. Atos de justiça são o que pessoas justas fazem. Claro que você e eu podemos tomar decisões erradas, mas quando você se abandona completamente no amor de Deus, confiando na justiça de Deus, as suas escolhas, as minhas escolhas serão boas. Jesus já venceu e você não vai perder quando estiver no Senhor. 1 João 2:28-29 nos diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a gente pratica a justiça porque somos filhos de Deus. Os nossos sonhos, os desejos do nosso coração podem ser justos quando plantados pelo Senhor. Devemos viver em Cristo e não de acordo com as expectativas dos outros ou quando tentamos ser alguém que não somos. Você é um precioso e único membro do corpo de Cristo. Deus deu coisas únicas e preciosas para você. O mundo espera
ver Cristo revelado em você e em mim, nós sofremos duas tentações, a de não fazer nada, simplesmente não fazer nada, ou de fazer as coisas acontecerem por nós mesmos. Entretanto, Deus te fez justo e te preparou para ser bem-sucedido. Nosso objetivo não é adivinhar a vontade de Deus de antemão, mas conhecer e confiar em Deus que nos fez como nós somos. Seja a pessoa que você foi criado por Deus para ser. Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tito 2,12 nos diz que a graça de Deus nos capacita a não mais pecar. Então você foi declarado justo, criado para ser como Deus em verdadeira justiça. Deus quer que você o receba, que ande nele e reine em justiça. A justiça que você precisa para entrar no reino dos céus, a justiça que excede a dos fariseus e mestres da lei, vem a você como um presente através da fé, um presente de Deus para você através da fé. Quanto a sermos mortos em Cristo, Colossenses 3,13 diz: pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Todo cristão sabe que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, mas nem todo cristão sabe que ele próprio também morreu naquela cruz. Paulo nos fala isso várias vezes. Em Colossenses, ele diz: vocês morreram com Cristo. Em Romanos diz: vocês morreram com Cristo. E para os Coríntios ele diz: nós todos morremos. Quando você foi incluído em Cristo, na sua união com Cristo, que já falamos da união com Cristo, você foi batizado na morte de Cristo. A morte de Cristo se tornou a sua morte. Isso são boas novas, isso é evangelho para nós. Deus não é apenas o Senhor do seu presente e do seu futuro, mas Ele também é o Senhor do seu passado. Ao crer no Senhor, ao nascer de novo, Cristo te deu uma vida completamente nova e completa, com um passado zerado. Você tem uma nova história que começa na cruz, quando você e eu morremos com Ele na cruz. Gálatas 2:20a diz: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o seu batismo na morte de Cristo é a coisa mais importante que já poderia ter acontecido com você. Não viva assombrado pelo teu passado, de quem você já foi um dia. Paulo poderia até nos dar um testemunho. Ele poderia dizer: eu nasci, fiz algumas coisas más, depois morri. Eu fui crucificado com Cristo e a pessoa que eu era já não vive mais. Paulo, como Saulo, todos sabem, perseguiu a igreja, matou muitos cristãos e se refere como o maior dos pecadores. Em Filipenses 3,13, Paulo nos diz: esquecendo-me das coisas passadas. Paulo se esqueceu das coisas passadas. Paulo quase não mencionou as suas obras más, também não considerou as suas boas obras. Ele simplesmente disse: eu morri na cruz com o Senhor. 2 Timóteo 2,11 diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, se a gente não souber que morremos com Cristo, não podemos ter uma vida em abundância. Mateus 16:24 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus está nos mostrando o caminho da salvação, que é através da cruz. Jesus morreu uma vez e nós também morremos uma vez com Ele. Fomos crucificados com Ele de uma vez por todas. Você não precisa morrer diariamente, uma só vez resolve. Agora temos um problema, o nosso ego, o egocentrismo. Essa é a raiz de todos os males da humanidade. Na igreja, negar a si mesmo geralmente é apresentado como uma das disciplinas espirituais. Não toque nisso, não coma aquilo, não pegue nisto aqui. É a velha prática do ascetismo, a crença de que podemos conquistar objetivos espirituais pela abstenção, por não termos prazeres físicos. É a religião dos monges. A abstinência pode até trazer algum benefício,
Mas não quer dizer, por exemplo, que você não comer chocolate vai te fazer uma pessoa mais santa ou mais justa. Você não pode fazer nada para se salvar ou se apresentar agradável a Deus. Jesus já fez tudo por você e por mim. Não devemos pregar coisas que glorificam o nosso ego, o nosso esforço próprio. 2 Coríntios 4:5, Paulo nos diz: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Não tente reformar, não tente consertar a sua velha vida herdada de Adão, o velho homem. A cura para o cristianismo não é se esforçar mais, não é ser mais disciplinado, não é seguir 10 passos para a sua nova identidade. A nossa cura é a revelação de que o seu velho homem, meu velho homem, foi crucificado com Cristo. Essa é a verdadeira revelação, que nós somos crucificados com Cristo. Então, o que é o velho homem? É a pessoa que você era antes de conhecer a Jesus. Romanos 6,6 nos diz: nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Foi, está no passado, já foi feito, foi morto, está enterrado. Isso não é libertador para nós, para cada um de nós. O velho homem não tinha conserto, ele era quebrado, corrupto, completamente perturbado. O velho homem vivia para si mesmo, era escravo do pecado, mas agora ele está na cruz, ele está morto. Foi pregado na cruz com Jesus. Não se conforme com este mundo, não tome a forma deste mundo, não viva como filho da desobediência. No velho homem, sentimos em nossos corações que éramos injustos e culpados. Tínhamos culpa em nossos corações. A vida não é prazerosa quando não temos liberdade. Procuramos ajuda muitas vezes na religião, mas lá também somos prisioneiros. Tudo depende ou dependia do nosso esforço próprio. Em Gálatas 6,14, o Senhor diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós já morremos. Você percebe o que isso significa? Nós já morremos. Satanás não pode nos atingir quando nós dizemos para ele: nós estamos mortos. Significa que estamos verdadeiramente livres. Romanos 6:7 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nossa velha vida está morta. Nós agora somos livres para andar em novidade de vida. Entenda, nós morremos, mas o pecado não morreu. O pecado é um substantivo, não é um verbo, é um substantivo, está em Romanos. Age como uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é o pecado? É o próprio Satanás, que quer nos enganar, que quer nos dominar, ele quer nos devorar. Tente vencer o pecado com suas próprias forças e vai falhar, certamente vai falhar. Romanos 7,17, Paulo nos diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Nós somos incapazes de vencer o pecado quando andamos de acordo com a nossa carne, quando andamos sem a presença de Deus, quando confiamos em nós mesmos, quando vivemos por nós mesmos, quando o que vemos, o que ouvimos, o que tocamos é que mais importa para nós. Dessa maneira, a gente não vence o pecado. Para Paulo, foi a sua confiança em sua habilidade de guardar a lei. Romanos 7,9, numa outra versão, Paulo diz: eu achei que eu estava de pé, mas quando o mandamento, quando a lei veio, o pecado levantou a sua cabeça e eu percebi que eu era uma causa perdida. Paulo falando. Então você pode se perguntar: por que ainda peco se eu estou sob a ação da graça? Suspeito que alguns cristãos continuam pecando repetidamente porque não sabem que foram libertos do pecado, que não são mais escravos do pecado. Continuam agindo da mesma forma e repetidamente porque se tornou um hábito. Não se sente bem pecando, mas o que podem fazer? Tentaram e falharam até desistir. Isso não é liberdade, mas sim a velha vida, o velho homem com um acréscimo de culpa. Em Gálatas 5:1,
diz que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. A vida normal em Adão, na carne, é uma vida sem fé, sem liberdade. Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, o seu velho homem era pecaminoso, sim. Você era incapaz de agradar a Deus no seu velho homem. Você estava separado da vida de Deus por causa da sua ignorância e da sua incredulidade. Agora não. Agora você é um santo, porque você recebeu o Senhor. Você não é mais um pecador, não é mais um escravo do pecado. Você tem uma nova vida, você tem um novo mestre, um novo Senhor. Você não é mais escravo do pecado. Você tem a liberdade de escolher como quer andar, se no velho homem, na carne, ou no novo caminho, no espírito. Se você escolhe andar no velho homem, a sua velha vida será parecida, a sua nova vida será parecida com a velha vida. Por isso, alguns cristãos ainda estão presos no velho homem. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Lembre-se, o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Agora você é participante da natureza de Cristo, da natureza divina de Cristo. Como andamos em novidade de vida e como resistimos à tentação do pecado? Não é pelo velho homem, não é pelo nosso esforço, mas sim por nos apoiarmos na graça de Deus. Romanos 6, 10, 11 nos diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive por Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo morreu para o pecado uma vez por todas. O pecado não pode mais pedir nada, nem para Jesus, nem para você que morreu com ele na cruz. O salário do pecado foi pago por ele, todas as dívidas que estavam pendentes foram canceladas, apagadas de qualquer registro. Você agora é livre. Como é que a gente anda nessa liberdade? Considerando-nos mortos para o pecado. O seu velho senhor, o pecado, Satanás, vai te tentar, vai te importunar, vai te tentar levar de volta para o cativeiro, para a escravidão. E uma das estratégias do pecado, uma das estratégias de Satanás, é semear pensamentos impuros na sua mente. E vai te fazer acreditar, vai te querer fazer acreditar que esses pensamentos são seus. Não acredite, esses pensamentos não são teus, vêm de Satanás. Você agora tem a mente de Cristo e ele nunca teve um pensamento impuro. Não dê ouvidos a esses pensamentos que Satanás tenta colocar na sua mente. Não reaja, não dialogue com eles, não lute contra eles. Considere-se morto. Essa é a melhor resposta para um provocador como o diabo é. O diabo quer que você reaja de alguma forma. Aí sim ele vai ficar satisfeito. Por quê? Dessa maneira ele vai te distrair da graça que te preserva, da graça que Deus te dá. Os seus olhos vão estar voltados para os seus pecados e não na justiça e não no Senhor Jesus. Vão estar voltados para os teus esforços próprios, mas não para o Senhor Jesus. Em seguida, o outro passo é: considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. Se somente ficarmos mortos, muitas vezes a gente fica inoperante, a gente não faz praticamente nada. E a vida é feita para ser vivida. Não importa quantas tentações a gente passe, não importa o que sofremos, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. 1 Pedro 2,24 não diz: viva para o Senhor e sua justiça. Se você for reagir de alguma forma, então que reaja para Jesus, reaja para a santidade que está no Senhor. Batalha espiritual é viver por Jesus, é resistir ao diabo pela nossa submissão a Deus. Quando somos submissos a Deus, nós estamos resistindo ao diabo. Essa escolha nos traz liberdade, nos traz alegria. Não resista às tentações por você mesmo, pela sua vontade, pela sua força, nem pelo caminho carnal.
você vai cair no pecado ou na sua própria justiça, e essas duas coisas são negativas. Já o caminho espiritual é reagir às tentações com morte, não dar espaço às luxúrias da carne. É preciso, entretanto, ter uma decisão consciente de viver por Cristo. A gente não faz isso de uma forma que não seja consciente. Reconheça a sua dependência de Jesus. Não é negar os seus desejos, o que é uma escolha moral, mas nós somos motivados pelo prazer de viver em Cristo e por Cristo. O que acontece se eu tropeçar? O que acontece se eu mesmo assim pecar? Duas coisas podem ocorrer. O acusador, Satanás, ele que nos acusa de dia e de noite, ele vai nos encurralar com uma condenação. E outra coisa, enquanto a acusação está acontecendo, o Espírito Santo vai tentar te convencer da justiça que há em Cristo. Você é livre. Você escolhe a quem ouvir. Ao Senhor da vida, ao Espírito que te declara justo, mesmo quando você peca, ou ao seu velho Senhor, a Satanás, o pai da mentira, que te declara pecador por natureza. Nós temos essas duas opções. Escolha viver pelo Espírito, viver no Espírito. A sua fé vai te dizer, de jeito nenhum, não vou escolher a carne. Olhe para a cruz, confie em Jesus. Todos nós podemos tropeçar, mas o que fazemos quando tropeçamos é o que conta. Se você se castiga, se pune, vai estar agindo de acordo com o velho homem. Mas se você encontrar a fé e agradece ao Senhor por te amar, apesar das tuas falhas, então você vai encontrar um arrependimento verdadeiro. E com a ação da graça, que a graça que o Senhor nos dá, você vai ser mais livre do que antes da queda, do que antes do pecado. Ande na carne e você vai perder sempre. Ande no velho homem e você vai perder sempre. Ande no Espírito e você nunca perderá. Quando você anda na revelação de que o seu velho homem, que o meu velho homem morreu na cruz e que agora a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, o pecado, Satanás, não vai poder te tocar. Você será vitorioso sempre. O Evangelho não é sobre reformar pessoas más, consertar pessoas más, mas sim o Evangelho é uma nova e libertadora vida para aqueles que morreram na cruz, que morreram em Cristo. O novo não pode vir antes das coisas velhas passarem. E na cruz a gente sabe que o velho se foi, que o velho morreu. Toda religião feita por homens prega morrer para si mesmo. Mas o Evangelho, ele declara simplesmente isso: você morreu. O nosso velho homem está morto na cruz. Nós precisamos agora andar em novidade de vida, andar no Espírito, ser um com o Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui está escrito inscrever-se. Caso você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou, dê o seu like. Isso permite que a mensagem tenha uma maior abrangência e alcance mais pessoas. Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Nós desejamos que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Que você diariamente lembre-se que você morreu para o pecado, morreu para Satanás, que você vive agora uma nova vida e que em Cristo você vai vencer sempre.